Boa noite, pessoal. Tudo bem? Mais uma live SEC da Darius. Hoje com a nossa convidada Roberta Volpato Hanoff. Estamos aí começando mais uma semana de lives e o cabelinho tá grande. Meu Deus do céu. Boa noite, Rômulo, Paulo, Carolina, Rafa Torres, Umakami. Todos sejam muito bem-vindos. Aqui um fundinho branco em homenagem a esse frio gostoso que nós estamos. E a doutora Roberta Volpato daqui a pouco vai estar com a gente. Boa noite a todos. Muito bom revê-los. MP Compliance, Nielsen, Dexa Vierge, Renato Chamaschini. Só uma turma boa. Márcia Pereira, Ribeirão Preto. Você já põe Ribeirão Preto no nome. E Braço PD Oficial. Nosso amigo Alex Amorim e turma do Braço PD. Cultivando Amor Assessoria. Bonito isso, hein? Agora, isso eu gostei. Se começar a semana com amor, pessoal, Cultivando Amor Assessoria Joined. Pessoal aí. Nádia Guimarães, Carolina, Rômulo, Paulo, Rafa Torres. Amorim LGPD. Cara, presidente do Ibraço PD, Alex Amorim. E aí, pessoal, como está essa semana fria, chuvinha? Tive que vir aqui para a Paulista hoje ver como está a lojinha. E tive que trabalhar daqui hoje. Meus links em casa não estavam tão legais, então tive que acionar a minha contingência. Estou só aqui, Franca Tamil. Hoje vamos falar um papo legal sobre controle interno e inovação. Será que combina isso, gente? Será que como compliance e inovação podem gerar oportunidades na crise? Gostei, Cultivando Amor. Eu também achei legal isso daí, Cultivando Amor. Vocês não têm links, vocês não têm os nick criativo. Tem que pôr Cultivando Amor, tem que pôr frases bonitas. Olha o Marcos Zassi, vê lá, Marcos Zassi. Marcos Zassi tinha que ser bailando. Seria alguma coisa assim o nick dele, se ele tivesse... Não sei se eu tô com cabelo branco ou se é a luz branca. Eu acho que é a luz branca. Eu vou mudar essa luz porque eu tô ficando com muito cabelo branco. Vou começar a mudar aqui. Daqui a pouco eu tô parecendo um aço, cheio de cabelinho branco. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou aqui. Doutora Roberta Volpato. Daqui a pouquinho. Deixa eu ver se ela já entrou. Cadê ela? Cadê? Não entrou ainda não. Acho que é lá. Nádia Guimarães, minha chefe, já entrou. Franca Tamil. Tamires França, na verdade, tá Franca Tamil. Tamires, eu sei quem é Tamires. Topetinho, Topetinho, cara. É pra quem tem. Quem tem topetinho, ainda tem topetinho, assim, não é assim? Tipo, Alex Amorim, você vê o topetinho. Falaram aceitar, estamos já conectados. Olá! Olá! Gente, achei. Achou o quê? Achou o quê? O link? Cadê o link? Pode acertar isso aqui que tá meio torto o negócio aqui. Agora deu certo. Sei lá se deu certo. Uma sombrona aqui atrás de mim. Pô, deu uma caída sua, deu uma congelada. Você tá disputando o link com todas Acho que é o as frio. empresas de Floripa. Não dá. Ouçam frio? Tá frio aí? Ouçam. Tá frio, Jefferson, tá frio. Olha eu de poncho. Eu convidei todo mundo na internet para um happy hour contigo e melei o happy hour, ó. Tô de café. Tipo, avacalhei total a ideia do happy hour. Tô um fracasso. Pô, happy hour era uma boa aqui, viu? Se tivesse um vinhozinho, eu lá na minha sala, no outro andar, eu ter pego um vinhozinho para tomar aqui. Esse horário já pode, né? Esse horário já é permitido para o sindicato das lives. Então, já é permitido. Não sei agora se pode, não pode, você bebe, não bebe, o pessoal xinga. Tem que tomar cuidado hoje em dia. Eu fiz o convite, agitei, todo mundo disse que era um happy hour contigo, eu só não te avisei isso para você ter a oportunidade de beber. Mas eu, assim, também não tô bebendo, tô no café, bem comportada, então dá tudo certo. Não, café, se eu tomar mais um hoje, acho que eu vou parecer um Minion. Eu tô friozinho, a máquina de café do meu lado. Tô dando aula, vai cafezinho, né? Você leva a máscara, o lenço,
o álcool sprayzinho e um kitzinho da Nespresso junto. Pois é, mas você tá dando aula remoto. Remoto. Né? Tudo remoto, tudo, ó, em 48 horas nós viramos tudo assim, a gente já tinha, né, o recurso, e aí todo mundo, transmissão, hoje eu tive que vir para o escritório, então já aproveitei, fiquei por aqui mesmo, dei aula daqui. Até o link é melhor, não tem ninguém, só eu no escritório, fica mais tranquilo os links. Mas o que você tá achando de dar aula remoto? Enquanto a gente aquece e o pessoal entra. Pra gente, deixa eu ver aqui o povo. Charlene, olá Charlene. Marcos As, conhece esse nome? Esse rapaz é meio conhecido. Fala, professor! Vanessa Blas, Marcos As, que ele falou. Roberta, minha filha adotiva. Se você é muito feio para falar filha adotiva, não é possível, nem adotivo, não tem como. E deixa eu ver aqui, Vanessa Blas. O Amorim já está por aqui, do Ibras PD. Tata Domingues, Tata Domingues, já que sei quem é, eu conheci ela recentemente. Na verdade, a transmissão online ao vivo já era nosso padrão, a gente já tinha, tenho aqui o 9º andar só de salas de aula, principalmente voltados para pós, mas tem curso também, mas a maior parte é voltado para a estrutura para pós-graduação, e a gente já tinha transmissão online ao vivo, porque tem aluno de pós, principalmente, voa muito, está sempre em algum lugar, e muita gente de fora, de outros estados, enfim. Então, para nós foi uma questão de adaptar mais alunos que gostam de dar aula presencial, que preferem esse tipo de coisa, principalmente o networking, e tiveram que se adaptar. Mas, assim, a maioria teve uma adaptação super tranquila. A gente teve aí tem uma boa parceria também com a Microsoft. O Microsoft Teams funcionou bem, até melhor do que a gente esperava. E tá indo bem, tá tranquilo. A gente está começando turmas, outras novas, cursos, enfim, e tudo fluindo muito bem. Aliás, cursos de continuidade de negócio, gestão de crise, recuperação de desastre, a gente está com bastante coisa. E o pessoal Imagino. Não sei porque, é bom para dar exemplo, né? Então, essa crise que a gente está vivendo agora, que vocês estão sentindo na pele. Tudo ficcional, seus exemplos são todos ficcionais, eu tenho certeza, nunca aconteceram. Agora, só acontece na Suíça. Era bom para eu falar, tá vendo? Agora, eu tive que. A pessoa perguntou assim para mim: tem plano de gestão de crise para a pandemia? Assim, as pessoas tinham plano de continuidade pensando nisso? Eu falei, sim, as empresas têm. Há mais de 10 anos eu já escrevi isso e tem planos escritos em 2014, enfim, não só de empresas globais, que demandam bastante, até em cima dos seus fornecedores, mas também empresas nacionais, grupos nacionais. E o pessoal, sério? Eu falei, não, sério, porque é um risco, né? Se você faz a gestão de risco adequadamente, riscos, aliás, se a gente olhar o Global Risk Report da ONU, fala de doenças infecciosas e está lá no quadrante de monitoramento. E H1N1 já era monitorado lá de trás, a gente há mais de 10, 15 anos já vinha olhando isso. Então, assim, aquela frase, isso não vai acontecer, é o inimigo do cara que trabalha... Que faz gestão, exato. Ele tem que pensar assim, se acontecer, como é que eu vou lidar com essa adversidade? Então, faz parte da história, né? Às vezes a gente conta isso para um cara de startup, empresa mais nova, e fala, sério, esses caras são muito paranoicos, fica pensando em cada coisa louca, mas eu falo, não é bem assim, né? A gente tem que monitorar e... Roberta Volpato, deixa eu ver aqui, doutora Roberta Volpato, uma foto linda aqui no LinkedIn, e tem aqui Funda GV, Federal de Santa Catarina. Sabe o que eu estava lembrando? Saiu uma lembrança esses dias, porque dia 5 vai fazer um ano do GRC, do GR Meeting, mas que vocês fizeram no Nova Bra ano passado. Global Risk Meeting, todo dia 11 de setembro a gente faz já há mais de 15 anos e o Bradesco lá só chamou a gente para lá. Isso, aí teve um em junho ano passado, que eu tava lá, apareceu a lembrança para mim esses dias. No GRC International, foi lá. Isso. Fez um ano agora, vai fazer, né? Sim. Agora os eventos foram todos online, a maioria está indo para online, a gente já fez um de forense esse ano. Esse daí a gente não repetiu ele, agora nesse formato, mas tem o do 11 de setembro, que é clássico também, que deve ficar
transmissão. Agora os eventos todos estão indo para a transmissão online também, está bem interessante, a gente está fazendo algumas coisas. Mas diga aí, como é que controle interno e inovação, como é que fecha essa conta? Porque esse tema eu falei, tem que ser para Volpato mesmo, porque ela é uma geração mais nova. Como é que fica isso, né? Controle interno é aquele negócio que trava a empresa e ela não consegue mais inovar. Então, eu vou dizer que quando eu vi a primeira arte que fizeram da live, olha lá, tá você de costas assim de um lado e eu de outro, só falta o Bruce Buffer na frente, assim, no meio de nós, assim, só falta o Bruce Buffer, porque parece assim, Chael Sonnen contra John Jones, assim, a gente tá numa pose... Ficou bonitinho, ficou meio MMA. Mas parece que a gente está em trincheiras opostas, bem no viés dessa perguntinha capciosa que você me fez. Sabe que designer eles gostam de provocar isso, né? Ele fala, botei aquela sua imagem legal, depois de costa um pro outro, que é para gerar essa crise no entrevistador. Mas então... é que muita gente questiona, né? Aliás, é uma discussão que a gente tem sempre. Mas controle interno, cara de inovação, como é que as empresas estão vivendo esse momento? Você acha que voltamos para o normal? Aquele normal existe ainda? Como é que é? Quando que eu volto? Eu quero saber quando que eu volto ao normal. Eu esperava que você me desse Jefferson, você não volta, Jefferson. Você não volta. E até a gente fez eu fiz uma brincadeirinha capciosa também, além do happy hour que não está acontecendo. Te peço desculpas de novo pelo happy hour. Manda pelo iFood, eu recebo aqui, tem uma hora. Mas, além disso, a gente fez uma brincadeirinha na chamada, falando do retorno de Saturno, brincando, né? Trazendo ingredientes metafísicos, já que você fez uma pergunta tão filosófica, voltarei ou não, né? Para o velho normal. Volto ou não volto. Será que a gente está indo para o novo normal? Será que a gente está em processo de... Está numa zona temporária, está no limbo? E a resposta para a sua pergunta é não volta. Não volta, e por isso que a gente fez a brincadeira e que eu acho que foi muito pertinente o tema dessa live. A inovação e o compliance, depois a gente pode falar sobre isso também, vem como um caminho sem volta, né, nessa jornada. Por quê? Porque dificilmente a gente vai conseguir restabelecer antigos padrões, porque as pessoas estão diferentes também. As demandas estão diferentes, a gente pensar em contexto organizacional. Repete essa parte, deixa eu ver se a minha mulher está conectada. Repete isso, por favor. Maravilhosa, Nádia, beijo. Deixa eu ver se ela está ouvindo, só para... Viu, amor, você vai ter que me aguentar assim, é uma novidade. Exato, Nádia, assim, é o que tem para hoje, tá? Para hoje e para sempre agora, pra hoje, tá? Velho. Até porque a Roberta está trazendo elementos astrológicos metafísicos, então assim, perceba que tem todo... Cara, eu vou usar muito essa justificativa. Esse tema. Mas a gente não volta. As pessoas estão diferentes, as demandas estão diferentes. O que a gente percebe é que esse período, ele escancarou, ele acelerou, vamos dizer assim, mudanças que já vinham acontecendo, talvez impressas numa outra cadência, né? Não querendo ser clichêzona aqui, mas a questão da digitalização, né, me parece óbvia. O consumo da gente está diferente, quer dizer, o cara que ainda insistia em manter uma loja física percebeu que a migração para o e-commerce pode ser mais sustentável, pode trazer um resultado melhor a um menor custo. As pessoas estão sentindo menos necessidade do consumo pelo consumo, então isso faz com que você tenha que se ver repensando o teu negócio. Quer dizer, aquilo que antes da pandemia era útil, tinha valor, hoje, possivelmente, de agora em diante, não mais, né? E aí eu não falo só do produto final, do serviço final. Eu falo da forma como os processos se estruturam, e aí eu entro na tua provocação sobre controle interno, mapeamento de riscos, é a forma como os processos se estruturam. Né? Então, a gente tem o hábito de associar a inovação à startup, à tecnologia, e a gente esquece da intra-inovação, né? Quer dizer, agora, se está todo mundo trabalhando de casa, o meu processo mudou, né? Isso é inovação. Se eu não vou mais fazer entrega em mão, se eu vou ter logística para isso, se eu vou ter que terceirizar, eu também estou inovando no meu processo, né? E aí, citando o exemplo da pandemia, os riscos são diferentes também.
Então eu tenho que rever processo. Então automaticamente eu não vou voltar ao que eu era. E aí não só o risco da pandemia, mas assim, se o meu consumidor está diferente, se o meu ambiente está diferente, se a minha cadeia de suprimentos está diferente, obviamente o meu processo vai ter que mudar. Consequentemente, o meu controle interno também vai mudar. E aí é onde eu vejo a miríade aparentemente inexistente, mas que está aí, é absolutamente factível, a miríade entre inovação e conformidade. Né? Porque qual que é o objetivo de toda organização? Gerar valor. Gerar valor para as partes interessadas. O que é o contravetor da geração de valor? O risco. Então, se eu não me preocupar com isso e não começar a rever isso agora, porque o contexto, de novo, está diferente e possivelmente até as minhas partes relacionadas podem ter se modificado, a depender do meu objeto social. Se eu não rever isso, eu estou deixando de gerar valor. Né? E quando eu gerencio o risco, eu estou visando conformidade. Então, está tudo interligado. Tem gente, eu estava conversando com alguns alunos, são de controles internos, o pessoal adora botar, por exemplo, assunto de segurança, continuidade, às vezes envolvido com isso, e alguns estavam assim, pô, mas a primeira linha de defesa já era difícil de fazer as coisas dentro de casa, né? Já era difícil deles manterem ali o foco. Agora que eu espalhei eles de vez, é que eles não vão fazer. E muitos estão assim, eu deveria atualizar, refazer as análises de risco. Bom, é claro, uma mudança significativa no negócio, principalmente estrutural. Ah, mas e se voltar daqui a pouco? Eu falo, bom, se voltar daqui a pouco é meio inimigo seu, né? Até porque tem muita empresa declarando que não volta, né? Não deve voltar esse ano, vamos até aproveitar para testar alguns modelos, vamos pensar em novas formas aí de trabalhar. Hoje eu postei um negócio no LinkedIn que foi interessante, de uma aula de sábado, que o pessoal veio me perguntar assim, já tem empresas falando no kit retorno? Aí eu, como assim kit retorno? Eu falei, as empresas vão ter um kit retomada, minto, era kit retomada. Kit retomada, as empresas, em vez, já que elas têm gasto com aluguel, com tudo que tem direito, né, pagam um monte de despesas, e agora o funcionário está na casa dele, já tem alguém falando do kit retomada, né, um kitzinho, pacote ADSL, mais uma mesa, cadeira, mais um biombinho lá para o cara trabalhar. Eu falei, olha, eu já fui consultado algumas vezes, alguns empresários têm perguntado isso, mas, assim, têm avaliado isso, mas não vi ninguém efetivamente falando nesse kit retomada. Tipo, não volto para o escritório tradicional e vou mandar um kit para sua casa para você trabalhar a partir daí pro resto da vida. Essa questão do kit retomada tem um twist interessante, se eu levar para o lado do compliance, que é a questão de saúde e segurança ocupacional. Né? A gente tem percebido, e aí, de novo, isso é inovação, porque eu estou quebrando o paradigma de cultura organizacional e não só de modelo, de cultura, mas de processos. Estou inovando. É o quê? Poxa, você já parou para pensar que tem muita gente na pandemia contratando online, fazendo entrevista no Zoom? Como é que você faz o onboarding desse cara e traz ele para a cultura da tua empresa se você nunca sentiu o cheiro do cara? Ele nunca viu a equipe. Mas isso é trend, isso está posto, vai acontecer. Aí a cultura puxando de novo, né? Muito bem, eu tenho que fazer o onboarding online, eu vou monitorar o cara, porque eu tenho que manter produtividade, eu tenho que manter indicador, eu tenho que manter subordinação, o que esse cara está fazendo, né, no home. O medo que até então povoava, né, o preconceito de muitas organizações, vou perder os olhos sobre o cara, aquela síndrome do olho Netflix, de Tandera. O que a pessoa faz em casa? Fica no Netflix o tempo todo, não é isso? Você não viu quantas séries? Eu expliquei isso para os meus gestores, eu falei, não fiquem tristes, as pessoas têm que ter tempo para ficar no Netflix, vocês têm que deixá-las vendo o Netflix. Quanto entregue, porque aí tem um outro ponto, né, Jefferson? Antes a gente falava muito de recursos humanos, hoje a gente está vendo que aquelas coisas que pareciam papo de marketing, gente louca, de desenvolvimento humano, nunca se tornaram tão razoáveis, nunca fizeram tanto sentido, porque assim, talvez a gente tenha que pensar que eu não vou conseguir controlar a jornada do cara, mas eu posso deixá-lo em casa
E se ele estiver engajado e motivado, com quanto ele entregue, ele pode trabalhar 4 horas por semana. Mas se ele entregar o que um colaborador que fica na rede social batendo cartão ponto 8 horas por dia, 20 dias úteis por mês, em 4 horas, ele está entregando. O indicador está sendo cumprido. Então, aí você começa a sentir necessidade de repensar produtividade, saúde e segurança, motivação do colaborador, controle de jornada. Tem uma série de fatores que até então pareciam frescurite de gente da área de gestão de pessoas e que agora nunca fizeram tanto sentido, né? A gente está trombando nisso e tem gente que acredita que tem volta. Isso é o maior. Eu falei que é o mundo game, né? A gente tem que entender que como é que se controla a produtividade de um jogador num game, né? Você cria o perfil dele, ele vai jogando e você vai vendo, ele vai mudando as fases. E eu falei há uns, sei lá, quase uns 20 anos, eu era diretor de uma .com e eu falava assim, ó, o mundo vai ser cada vez mais gamificado um dia, né? O seu funcionário não vai querer mais um abraço, bom trabalho e tal, ele quer umas estrelinhas no final do dia. Tem uma série na Amazon que chama Upload, já viu essa série? Não vi. Essa série, ela dá um choque, ela brinca com o tema morte e upload da pessoa que morreu, que é um negócio maluco no começo, você fica meio, todas as suas crenças ali, você fica meio pensando, mas alguns cenários ali, para quem é de tecnologia, inovação, e meio um pouco mais mente aberta, você fala, não é uma coisa tão fora. E é muito legal, recomendo que vocês assistam, tentem olhar da Amazon, tá? Produção da própria Amazon, e essa série, ela mostra esse mundo gamificado, e algumas coisas sobre vida, morte, realidade, não realidade, que eu acho que a gente coloca um pezinho lá nessa crise. A gente começa a falar, opa, peraí. Eu tive empresários, colegas e alguns clientes falando assim, como é que eu vou controlar? Como é que eu sei que o cara está trabalhando? Eu quero saber. Esse cara deve estar dormindo em casa. Eu quero ter controle sobre ele, porque ele não está batendo ponto e tal, eu vou ficar pagando o cara e ele não está sendo produtivo. A primeira coisa que eu falei, cara, desencana dessa paranoia louca. Você vai ficar doido. Aí você vai deixar os seus gerentes doidos, seus diretores doidos, seus gerentes doidos, e vai virar um colapso. O clima organizacional vai para as cucuias. Com certeza. Né? Eu falei, porque numa crise dessa, pandêmica, a primeira coisa é o afastamento e, óbvio, a gente tem que fazer o distanciamento social. Agora nós estamos naquela fase de normalidade dentro da crise, que dá aquela baixada de adrenalina. Eu falei, isso é um novo normal, mas você está no gerenciamento de crise e tem que ter essa disciplina de todo dia fazer reunião de comitê de crise, continua entendendo que você está na crise, não abaixa a guarda. E é um momento que muitas empresas, a própria Darius, a gente vê isso, você fala, olha, vou pôr psicólogo disponível, porque tem gente com crise de ansiedade, tem gente com quadro depressivo, tem gente que está tendo que sustentar a família. Muito normal. Então, é uma hora que você tem que trabalhar bem, assim. Eu dei até uma orientação para o meu comitê, né? Que eu falei assim, gente, se possível, faz o pessoal trabalhar um pouco menos. Não força o cara a trabalhar mais. Se ele conseguir trabalhar 6 horas focado, o resto do dia vai cuidar do filho dele, vai dar comida pro cachorro, vai cuidar do marido, porque senão a pessoa pira. A pessoa pira realmente. Então, a gente fala assim, aí esses empresários estão na contramão, né? Alguns aí que o cara fala, eu quero controlar, eu quero estar em cima, eu quero que o funcionário fique trabalhando com a câmera ligada. Eu falei, cara, para com isso, você vai pirar, isso não é inovador, isso é retrógrado, as pessoas já vinham descentralizando, já vinham colaborando, mais orientado a objetivos, e agora você vem numa linha que, o cara levou o laptop para casa, eu quero ver se ele está trabalhando. Surreal. Falei, você não vai nessa onda, você vai entrar num beco e vai... E vou te dizer mais, esse gancho que você deixou é muito importante para a gente tecer o resto da colcha do tema da live. Por quê? Porque quando a gente fala de como eu expliquei, né, a miríade entre o compliance e a inovação, o desafio, né, a convergência e a cultura. Carece a cultura organizacional para inovação e carece o empreendedor de cultura de compliance. Isso são mazelas que a gente vê no dia a dia da consultoria e acho que é fato incontroverso, né? E no que elas se retroalimentam, no meu ponto de vista? Porque quando você tem dificuldade de inovar, e esse teu exemplo é
é um exemplo que tem se proliferado nesse momento, a gente vê muito, a pressão, ela compõe o triângulo da fraude. Então, o cara que se sente pressionado a trabalhar no antigo formato, fora daquele contexto antigo, ele não tem as condições para tomada de decisão, o querer correto no momento de se perceber como controle interno. Então, você tem meta para bater, porque, afinal de contas, qual é o objetivo principal do teu empregador em te controlar? Retorno financeiro, geração de valor, precisamos sair da crise, a empresa precisa sobreviver. Essa pressão recai sobre as suas costas. Automaticamente você vai fazer o quê? Você vai pensar em um contexto em que o ambiente regulatório está muito dinâmico. A gente tem uma proliferação de medidas provisórias, um desalinhamento horizontal e vertical absurdo do governo, da política, do legislativo. As informações são desencontradas. Está permitido dar férias e está permitido demitir, está permitido reduzir salário. E o que eu vou fazer? O cara pensa, preciso fazer alguma coisa para sobreviver. E nessa história, quando você aperta e cria a pressão por não querer inovar, por não seguir o fluxo do caminho sem volta, do novo normal, você cria um risco de compliance gigante. E aí não é só conformidade pelo fazer o certo. É que quando você se coloca num risco de compliance, você está gerando gargalo financeiro também. Você está gerando risco administrativo, risco judicial e risco reputacional para o teu negócio. Você está criando, está abrindo flancos na tua organização muito perigosos. Então, quando esses dois temas não se conversam, quando você tem dificuldade de entender que existe um fluxo, você tem que caminhar esse fluxo te demanda inovar. Inovar dentro, inovar fora, essa escolha vai da modelagem que você eleger. Que você tem outros riscos a visitar e a avaliar matricialmente. Isso é fato. Esses riscos são inimigos seus na geração de valor. Mas que se você aceitar que precisa rever esses riscos e mitigar, aí você tem sustentabilidade, você tem superação de crise, você evita que se abram esses flancos de fraude, você evita que o dinheiro saia do teu ângulo de visão. Então, assim, não tem como deixar de pensar compliance e inovação nesse momento particular que a gente está vivendo, sob pena de a gente ter aí uma pletora gigante, que eu já consigo de alguma forma avistar, mas espero que não se materialize com essa magnitude, de recuperações judiciais e falências, né? É o caminho aí. Para quem quer voltar para o normal anterior e ao invés de gastar energia construindo inovação, quer perder tempo e dinheiro juntando caco. Você não vai se reerguer em escombro, esquece, foi. Né? Você tem que se ocupar do que tem à frente. Né? É o momento presente, é sobre isso. E o que você está sentindo, assim, a dificuldade de muitos empresários é como que a inovação já era uma meta talvez mais cuidadosa, mais conservadora de alguns, e outros já vinham arriscando um pouquinho mais. E agora o cara fala, pô, cara, como é que eu inovo, eu faço a intra-inovação para me ajustar, até para reduzir custos, né, porque é uma boa possibilidade para redução de custos, e necessário no momento desse, e ao mesmo tempo eu tenho que olhar para frente e pivotar e ajustar pelo menos uma grande parte do meu negócio, né? Outro dia eu conversei com o pessoal de restaurante, ele falou, eu estou conseguindo entregar, estou mantendo a cozinha, uma parte grande da cozinha estou entregando. Eu falei, tá, mas e os garçons? Né? Porque o garçom tomou um checkmate, né? Eles vivem da gorjeta. O garçom, como é que faz o garçom? Ele vende o serviço dele para ir lá te servir na tua casa? Não pode. Então, eu acho que, claro, algumas coisas a gente sabe que vão ter aí uma mudança drástica. Mas eu percebo, principalmente as empresas, nesse dilema, né? Eu olho para dentro, corto o custo. Como é que eu inovo cortando o custo para dentro e para ficar mais rápido, mais leve, mais barato, ao mesmo tempo, isso de olhar para frente e tentar pivotar. E isso também é um negócio legal, porque riscos, eu sempre falei que se você gerencia bem seus riscos, você vai saber melhor onde cortar. Se você não gerencia, não faz BIA, não faz nada disso que a gente fala há 20 anos, o mais fácil vai ser cortar empregos, vai querer mandar a gente embora para ter caixa.
e isso pode ser um câncer. Isso daí pode te levar à morte rapidinho. Com você pode certeza. perder alguns talentos, você pode perder algumas cabeças criativas nessa história toda e aí é uma queda sem asa, né? Mas é a história da cultura de novo, né? O que eu venho do que é o direito recuperacional falimentar é quase que o direito do médico emergencista, né? E a gente fica estancando sangue, né? A gente tem que pensar em ressuscitar o paciente. E é impressionante como ao invés de pensar inovação, a primeira coisa que o cara pensa para salvar negócio é alavancar. Ele pensa na solução caseira. E isso é resquício também, na minha percepção, de uma cultura de empresa familiar, né? Isso aí é dados do Sebrae Brasil, mais de 95% negócios familiares, apegados, né? Então agora nesse momento que a gente percebe que tem muita gente com dificuldade de pensar em inovação, porque primeiro quer preservar o patrimônio da família e conquanto a família mantém o seu padrão, se precisar demitir, vamos demitir, se precisar tomar crédito na rua, vamos tomar crédito. E não pensa na remodelagem do negócio, não pensa o negócio como organismo vivo, né? Tem um negócio que a gente aprende no direito e que fica lá, a gente acha que vai ficar adormecido na mente, que a gente sai jogar truco, beber cerveja na faculdade, não dá muita bola, mas é a função social da empresa. E muitos empresários no Brasil têm dificuldade de entender isso, de pensar em impacto social. Né, de pensar que eu existo porque preciso gerar valor, porque tenho que gerar empregos, porque tenho que recolher impostos, porque tenho que ser vetor de desenvolvimento de economia local. Essa percepção de protagonismo, ela morre nessas horas. Tem um ditado mané aqui em Florianópolis que é farinha pouca, meu pirão primeiro. E o cara que pensa isso tem dificuldade de pensar inovação como indutor de sustentabilidade. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pensar que se ele Você não acha uma cabeça dos empresários, desculpa te interromper, mas você não acha isso é uma linha mais antiga, daquele industrial... E que ainda tem. Ainda e tem? Você está num polo de startups em Floripa falando isso, me assusta. Mas eu te falo uma coisa, esses mundos ainda têm dificuldade de conversar. Sabe por quê? Porque o cara da geração antiga, ele vê os centennials, os millennials, como, desculpa a expressão, um pé no saco. Um monte de gente mimada, que quer trabalhar junto, que vem com ideia mirabolante e quer investimento, mas não sabe gerenciar negócio, não pensa em risco, não tem maturidade. Infelizmente, não estou dizendo que não é um movimento que está mudando, mas a gente ainda sente. Tem o pessoal que... E aí, outro dia escutei numa live do IBGC, o gestor de recursos humanos do Pão da livraria Saraiva, que tem um histórico no Pão de Açúcar também, e ele disse, contrário senso de todo mundo que acha que centennials e millennials são um problema, né, a nos ocupar, eu entendo que a gente tem muito a aprender com eles, com o pessoal da inovação para superar a crise. Porque esse povo é simples, esse povo é criativo, ele já tem uma facilidade mais de estar alinhada com o propósito, de fazer coisas alinhadas a um ideal, de trabalhar de forma colaborativa, né, de serem leves, de lidar com a diversidade, que é tudo, afinal de contas, ao que a gente está sendo exposto agora. Então, eu acho que o grande desafio aí é, ou o empresário conservador tem que quebrar o paradigma para começar a trabalhar dentro da organização cultura de inovação, o que eu acho que é lento, envolve uma série de interesses conflituosos, ou ele resolve inovar pelo sourcing, né? Ou ele vai para esses ecossistemas de inovação e ele tenta mapear alguém que esteja lá com velocidade de jet ski, que consiga imprimir na organização dele essa mesma velocidade, porque ele é um transatlântico. Ele não tem condições de ter essa velocidade do jet ski. Ele tem conselho, ele tem uma série de burocracias, de alçadas. Ele não vai conseguir operacionalizar isso com a velocidade que a crise demanda, né? Então, eu entendo que esse choque de culturas, ele
tardou a acontecer e possivelmente a crise vem aí a mostrar que os velhos têm muito a aprender com os novos, principalmente em termos de colaboração e velocidade. Eu vejo que uma grande parte desse exemplo, né, a gente tem numa estrutura também, na minha opinião, claro, na minha humilde opinião, um pouco ultrapassada de governança. O próprio governo não tem governança, a gente vê desgovernança o tempo todo, essa é a geral. E não importa partido, só está mudando partido, porque para mim só muda as cabecinhas ali, no final é tudo a mesma coisa, né? E os extremismos ainda é pior, porque para mim é um negócio surreal, ainda tem extremo eu acho que assim, para os idiotas o cúmulo é o extremo, né? Tanto faz de um lado ou do outro. Mas a questão é, eu vejo que assim, a gente tem uma estrutura tão pesada, tão cara, que eu falei, um dos grandes legados que eu vejo que essa crise está proporcionando à reflexão, mundo afora, a gente precisa de tanto governo, precisa de tanta estrutura, precisa ser pesado, porque esse transatlântico, eu acho que o primeiro mau exemplo é um meio século de mau exemplo que a gente tem, de uma estrutura louca, pesada, cara, burocrática, né? Que eu falo, o brasileiro ainda gosta de falar o jeitinho brasileiro. Eu falo, cara, isso é ruim, não fale isso, é péssimo. E não fala. E outra coisa que eu acho maluca é aquela de corrupção. É maluco, cheio de jeitinho. Eu falo, às vezes eu vejo pessoas criticando a corrupção, eu falo, mas você está pagando para o cara da net puxar um ponto a mais. Você está pagando a gorjetinha para o cara ali, para pagar um cafezinho. Essa ciência do cafezinho, para mim, ela é terrível, ela é tóxica, né? Eu não pago nada, meu filho. Se você não paga para fazer o seu serviço, você faz o seu serviço. Não tem que dar um jeitinho, né? Então, eu acho que essa estrutura pesada, né? Essa coisa de pagamos impostos e a gente não vê para onde vai, né? E essa estrutura pesadona, cara, custosa, que a gente... Meu Deus, põe o dinheiro na mão do cara. E o Corona Voucher fica um dilema. Põe o dinheiro na mão dos empresários, porque eles precisam manter os empregos e gerar emprego. E o negócio não chega nunca. Você chega nos grandes bancos e fala, cadê o dinheiro do BNDES? Ainda não chegou. Como não chegou? Faz 1 mês, 2 meses que o cara falou lá atrás. Mas, Jefferson, então, é por pesado isso, né? É por isso que eu falo muito, e eu repito, assim, eu acho que o tema da live ele é absolutamente pertinente por isso, e agora eu não quero parecer aqui levantando bandeira política, ou, meu Deus, não quero que pareça que atrás de mim, ainda que pouco visível na câmera, tem a mão do Adam Smith me sacudindo, não é sobre isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que o que a gente percebe como desafio na superação da crise é que ainda tem muita gente apegada a isso. Agora pode parecer conversinha de rede social mesmo, né? O que eu vou falar agora. Mas apegada ao reclamar. Não que não seja verdade tudo isso que você está falando. Só que quando a gente trabalha com gerenciamento de crise, a gente tem que pensar o seguinte. O governo hoje conseguiu criar a crise dentro da crise. Isso é fato. A gente tem uma crise dentro da crise. Vou conseguir, esperando simplesmente que o agente externo me salve, seja por Corona Voucher, seja por desburocratização da máquina, sobreviver ou eu tenho que inovar? Será que eu tenho que começar a pensar que é a hora de eu dar abraçada sozinho ou eu tenho que viver nesse regime de comensalismo, de ficar me alimentando dos outros? Eu acho que esse é o X da questão. É nisso que a nossa cultura também peca, sabe? Porque o empreendedorismo nessas horas tem que ser bandeira. Não para a gente desmerecer emprego, não para que todo mundo saia abrindo negócios sem utilidade, dando a cara a tapa no mercado. Mas que a gente comece a perceber que se a gente começar a pensar que a crise se dá única e simplesmente quando o Paulo Guedes resolve fazer live, desculpa, mas a gente está ferrado. É aí onde entra a inovação, é onde eu tenho que pensar de dentro para fora. Eu não posso ficar só. E tá dando umas pipocadas aí no seu link. Oi? Acho que pausou aqui, né? Picotadas Acho no que seu teve um link. probleminha. Você ficou com a voz do R2D2 aí no final. Ficou demais, mas o ponto é esse. Eu acho que, ok, que bom que há um aparato estatal coordenando isso, orquestrando, e na verdade não faz mais que obrigação. Agora, por outro lado, se você tem o teu plano de gestão de crises estritamente pautado no que o governo está para fazer por você,
e você não entende que agora você tem que se autorregular, e mais do que isso, começar a pensar em competitividade, eu tenho que dar abraçada, então assim, para além da regulação estatal, eu tenho o mercado me regulando. Então assim, o que as minhas partes relacionadas querem? Será que a minha única parte relacionada que interessa aqui é o Estado? Eu ontem, conversando com o professor Eduardo Pardini, não sei se está assistindo, mas se assistir, fica o meu abraço, a gente falava sobre essa questão, até citando o exemplo de LGPD e tudo mais, eu disse a ele, quando o pessoal diz, poxa, mas por que eu tenho que fazer o certo, né, compliance, ou por que eu tenho que inovar? Eu digo, olha, para de ficar focado em lei que existe e não existe. Para de focar em medida provisória que amarra ou alivia. Nessas horas, se você quer sobreviver ao mercado, você tem que lembrar da Golden Rule. E aí eu vou puxar o Adam Smith, vou pedir licença. Quem tem o ouro dita as regras. Então, assim, você não precisa ter uma legislação em vigor ou sofisticada no Brasil, seja LGPD, seja uma legislação tributária diferenciada, uma legislação concorrencial. Você não precisa. Você já tem gente no mercado internacional te olhando, implicado em uma legislação com eficácia transnacional, ainda que você não esteja no país desses caras, você está implicado e você é impactado. E esses caras têm uma expectativa em relação a você. E se você atender essa expectativa, você está em regulação em âmbito internacional e você está competitivo. Aí você pode pensar em rentabilidade. Então, amplia e de verdade analisa os teus stakeholders, faz análise crítica de contexto organizacional, porque tem aí matizes interessantes nesse cenário, nessa pintura, que você está absolutamente desprezando, você está míope, né? E essa questão da regulação, para mim, é bem emblemática. Quem tem o ouro dita as regras. Esse exemplo da LGPD é um dos recortes que eu poderia fazer aqui, mas tem gente aliviada. Cara, na moral, o mercado internacional só vai fazer negócio com você se você proteger teus dados. É o mercado regulando. E GDPR já tem 20 anos sendo discutida lá fora e tem coisas que... Então, assim, o que eu acho que assim... Algumas empresas, eu entrevistei aqui CEO de empresa de software de gestão para recursos humanos. E ela falou assim, tudo bem, se a lei vai sair agora ou depois, para mim é imprescindível para o meu negócio. Eu vou fazer adequação para... Eu acho que assim, empresas líderes ou que brigam para a liderança ou que pretendem ter alguma relevância, se ela não respeitar o consumidor dela, se ela não respeitar os próprios dados dela, porque às vezes ela nem sabe o que ela está tomando conta mais, ela já perdeu o controle disso. A gente fala isso o tempo todo, então não importa a lei, eu acho que essa coisa a cultura brasileira é muito, quando é lei eu me mexo, quando é lei, quando vem alguma coisa que vai me punir eu me mexo, e isso é uma cabeça ultrapassada, né? Eu acho que esse é um dos exemplos de inovação que a gente vê. Faça primeiro, mude a história e aí corre atrás da regulamentação. Eu acho que tá aí Uber, tá aí uma série de outras coisas que agregaram valor para a sociedade, quebraram, o cara não esperou lei, ele saiu fazendo. Eu acho que a internet potencializa isso, a chance de você arriscar e poder botar uma ideia à frente e joga ela no ar e vê o que vai acontecer com ela. E isso pode virar um baita negócio, como pode ser uma experiência até barata de fazer, muito mais barata do que há 20 anos atrás. Então, testar, né? A gente hoje começa uma live de uma maneira boba, daqui a pouco aquilo tornou quase como um programa de TV que a gente tem que fazer todo dia e você está agregando valor para muita gente. Isso que você não tinha falou esse poder há 20 anos atrás, você não tinha isso. Isso que você falou do cliente, acho que o meu vídeo pausou. Não, você está congelando de vez em quando, mas a gente está ouvindo a voz. Mas você estava dando umas Eu estou congelando de vez em quando. São os efeitos metafísicos, Jefferson. Eu brinquei com o cosmos, o cosmos está vindo atrás de mim agora. Mas essa questão que você falou do cliente também entra nessa análise que eu falei das partes relacionadas, sabe? A história do olhar para o governo e não olhar para quem precisa de mim. Então, assim, agora, nesse momento, o que as pessoas que precisam de mim querem? Será que o meu produto ainda atende? Será que o meu serviço ainda atende? Eu fatalmente vou precisar pensar nisso, porque quem gera receita para mim é o consumidor. Automaticamente ele me gera demanda, então eu preciso olhar para a minha persona, fazer esse exercício e possivelmente eu vou ter aí que inovar em algum processo.
mas eu vou olhar para as minhas partes relacionadas. Então, eu vou olhar negócio, eu vou olhar o valor que precisa ser gerado, vou entender que valor é esse, vou redesenhar, então tá, quais fornecedores eu preciso para isso e vou remodelar. Agora, eu ficar projetando gerenciamento de crise, pensando apenas em agente institucional, a chance de eu morrer afogada é enorme, né? Para não dizer quase certa. Então, a inovação também passa por isso, né? Olhar o cliente. Acho que as pessoas estão preocupadas demais em juntar seus caquinhos, ao invés de prestar atenção que o consumidor também mudou a demanda. E que se você se permitir entender a demanda, você consegue redesenhar produto. Né? Acho que essa concepção também precisa voltar para a mesa. E mudou, né? Acho que o próprio investidor, o acionista hoje, ele é uma geração game, né? Uma moçada de 25 a 35 que está entre falando com a mãe, jogando um game, resolvendo um problema de negócio e investindo em ações. Você popularizou o banco está mais acessível, o que falta agora é popularizar e educar a educação financeira na base, mas a gente vê muito mais rápido, né? As pessoas muito mais voltadas para isso. Deixa eu dar um oi aqui, Emizardo, excelente, parabéns pelo posicionamento junto aos clientes para demonstrar a realidade. Kleber aqui, Kleber mandou um beijo, Kleber, já fizemos uma live aqui sensacional, manja muito de logística e riscos esse rapaz, realmente não tem volta o Emizardo, amigo Jefferson, uma live aderente, pô, legal, bom, obrigado, deixa eu ver aqui quem mais, pô, só não tá perguntando, eles estão ficando com medo de perguntar, você, Carla Grings, doutora Carla Grings, Renato Lick, ó, tem um povo aqui, pesado aqui nessa live. Falar com gente famosa é outra pegada. Você fala com gente famosa, o pessoal vem pra live. Ainda tem muito que pensam de forma que a doutora Roberta colocou. Bastante, viu, doutor Eduardo? Bastante. Mas eu creio que a gente criou uma geração educada assim, né? Aquela geração ainda tem medo do senhor feudal. E a gente ainda é muito orientada a controle, né? Esse controle do governo. Eu acho que quando a gente começa a ver coisas como blockchain, a gente começa a ver que o controle está na mão de cada um e cada um tem uma certa responsabilidade e o consumidor tem o poder. Eu vejo, eu citei aqui nas lives, tem um menino super carente de uma região, ele pegou o meu telefone e está vendendo doces pelo WhatsApp. Ele não está usando o e-commerce, ele está usando o recurso disponível. E ele fala do negócio dele, você vê que o atendimento dele é muito profissional para um jovem que está precisando de dinheiro para sustentar a família nesse momento. E ele fala, ó, nós da empresa tal, ele todo formalzinho e manda os preços, tudo pelo WhatsApp. Eu falo, pô, tá ele, o cara da imobiliária, se não sabe o que é o WhatsApp e quinto andar, etc., tá perdido, né? Tá com os dias contados. Acho que o próprio WhatsApp... O próprio quinto andar aí já é uma revolução em termos daquela burocracia toda que era você... Eu quero usar o imóvel, né? Acho que as pessoas não entenderam ainda que tem uma geração nova, ela é diferente da minha geração, que quero comprar casa, um carro, quero ter patrimônio. Tem uma geração da minha filha de 20 anos, eles querem usar, ponto. É usar, simples. Eu quero usar, alugar, eu quero usar o carro, eu quero compartilhar. Eu não estou preocupado em ter aquela coisa pesada na garagem, eu tenho que ter um imóvel ali para dizer que eu tenho patrimônio. Então você tem uma geração que talvez tenha muito mais patrimônio, né, investido, aplicado e outro tipo de patrimônio justamente para pivotar, para ter várias funções que eles podem jogar e não ter aquela carreira única, o cara tem 10 carreiras na vida dele e muitas ele vai se dar bem. E você tem uma geração que era orientada a põe lá, tem patrimônio, você tem que declarar, você tem que... E isso eu acho que é o grande choque nesse momento. Porque as pessoas não entenderam que assim, o cara quer usar, ele quer fazer um curso, mas ele quer o curso mais prático, ele quer na semana que vem, no dia seguinte, sair usando. Ele não quer mais só... Ele quer ver, pegar, sair aplicando, testando, errando, ele quer errar dentro dos cursos, ele quer ter o direito de falar besteira, errar, laboratório, fazer laboratório. Ele não quer mais aquela coisa só da gente jogar livros, ele tem que ler 6 meses e tirar as próprias conclusões. Então, eu acho que a gente está justamente nesse momento. E esse público novo, né, que eu falo, onde você aprende muitas coisas? Dentro de casa. Se você não... Eu falei isso na palestra, acho que eu falei inclusive no evento que você citou. Se você não joga videogame, não sabe o que é um joystick, você precisa
urgente pegar isso na mão, saber que isso existe e precisa entender isso. Porque não é? hoje, fundos de e-games, né, de jogos, estão valendo bilhões. E você vê muita coisa que está sendo uma sociedade orientada a essa coisa do vou lá, jogo, uso, pago pelo uso. E a gente ainda não tem, né? Existe uma geração aí do meio, que eu acho que a minha, eu também estou me adaptando a isso. Eu não vou falar que eu sou mais descoladão, porque eu não sou, mas a gente precisa rever. É claro que para o empresário isso assusta, né? Você fala assim, ó, tudo que você fez nos últimos 20 anos, amigo, está com chocante. O cara tá fazendo terapia. Ele fala, como é que eu pivoto, né? Aliás, a palavra pivoto. O cara vê a molecada falando isso, fala, como é que pivota? Como é que é assim? Como é que eu jogo tudo fora, né? Imagina um cara que tem 10 restaurantes com salões que cabem 500 pessoas e agora tá vendo isso vazio. E aí ele começa a ver que entregando pelo iFood ele tá faturando quase a metade disso. Se ele tirar o custo de tudo isso que estava alugado, ele ganha mais dinheiro. Então, isso está criando um colapso na cabeça do cara. O cara está pirando. Com certeza. Imagina, os advogados que devem estar virando de conselheiro espiritual também, devem estar pesado, né? Mas por que você acha que eu trouxe astrologia metafísica no chamado da live? Porque é sobre isso. As pessoas estão em crise de paradigma. Quando a gente brinca com a história... Não tem disciplina disso lá, pô. Não é? Na verdade, é uma convocação, é quase um empurrão para o desapego. E isso é difícil. Você tem que rever uma série de coisas. Você entra numa crise de paradigma muito profunda. E você não teve tempo de maturar isso. Foi muito rápido. O band-aid foi puxado de uma forma que você não teve tempo de se preparar. Então, sim, é absolutamente doloroso. A gente percebe isso. Isso mexe não só com a estrutura organizacional, mas isso mexe com a cabeça das pessoas. Mas, assim, meus amigos, sentimos muito, ou não. Né? Se você estiver disposto a se mexer, há um oceano de possibilidades e com certeza quem for inovador e gerar valor inovador tem aí um futuro excelente à frente. Agora, quem tiver apegado aí, juntando caquinhos e gastando dinheiro e energia para tentar reconstruir escombro, sinto muito, vai morrer. É tão simples quanto isso. Mas o advogado de recuperação judicial não vai ganhar dinheiro, pô. Você está falando aí, você vai matar os caras, pô. Por isso que eu não faço mais isso. Você já pivotou. Essa foi só para te pegar. Ó, o Emisário falou quais os argumentos mais impactantes. O Emisário falou quais os argumentos mais impactantes para que a alta direção entenda a necessidade da mudança de cultura. É boa pergunta. Essa é para você, professora. Essa é a pergunta de... Argumentos impactantes, eu dou os seguintes. Compara o que diz o prefeito da sua cidade com o governador do seu estado, com o presidente do seu país, com o ministro da saúde, com o ministro da economia, seus clientes. Precisa de mais alguma coisa para você entender que tem alguma coisa muito desencadeada? É isso. Né? Eu não acredito que tenha ainda... Eu entendo assim, os argumentos eles estão postos. Eu não acredito que quem não inovou não tenha percebido que a necessidade que há algo te impulsionando, há uma atração aí. Agora, o ponto é o apego, o ponto é a cultura, é acreditar que mas será que eu preciso? Será que isso não vai passar? E aí cultura de projeção, e aí o valuation, sempre bom revisitar nessas horas, falta, né? Eu não acho que não consiga enxergar, os argumentos estão postos, a questão é o apego mesmo, é cultura, na minha percepção. Falta de cultura. E como é que essas empresas vão demonstrar agora no valuation, né? Você que lida aí bastante com essas empresas. Quais delas? As novas? Startups, as novas. Como é que fica agora os valuations, né? O cara é baseado em patrimônio, ideias, em softwares e as novas, o pessoal gostava de fazer pitch. Muda alguma coisa pro cara agora? Muda. Eu vou aproveitar essa sua provocação. Em pitch. Sim.
E mentor de pitch também, né? Pô, Eu vou aproveitar essa sua pergunta para mandar um beijo e agradecer a Maria Eugênia Fátio, a Mae. Ela fez o warm-up comigo para essa live, ela é mentora de inovação, trabalha com valuation para startups, é uma referência aqui no Sul. E a gente conversa muito sobre isso e falamos sobre isso. E quando a gente falou sobre isso, a nossa convergência foi: acabou o valuation para investidor ver. Acabou a história fictícia. Os investimentos vão ser seletivos, porque vai haver uma retração, a crise ela é macro. Se você não tiver uma ideia efetivamente útil para o período presente, e com um valuation feito não para inglês ver, mas um valuation factível, você não vai atrair. Acabou o inflar. Você não pode mais insuflar nada, você não pode inventar uma história de que vai inventar a roda e vai tornar todo mundo milionário. A demanda, a exigência por valuations mais factíveis, com projeções mais realísticas de mercado, vai ser uma tônica e vai direcionar o aporte de investimento. Isso é muito mais aquilo que as pessoas começam a te seguir, te usar, a gostar do que você fez, aquilo agrega valor. Eu falo sempre assim, é o desafio de quem, aí no Sul, tem um exemplo, que é o pessoal da Resultados Digitais, que eu gosto bastante, né, da RD, que é aquele negócio, o cara ajuda os outros a vender. Ele criou uma plataforma que te dá mais precisão, que te dá mais condição de você não fazer marketing digital nem inbound, mas você vê inteligência de negócio, né? Você vê o que é esse orgânico, né? Que as pessoas ainda não compreendem. O que é esse orgânico? O que é o marketing orgânico, né? E é muito desculpa diferente. Desculpa te interromper, Jefferson, mas um outro ponto também é o seguinte, que a gente também conversa muito, é a questão do ego do CEO da startup. É o quanto as startups, antes da pandemia, a gente via muito isso, né? A briga interna, negócios que não iam à frente, porque a minha ideia, eu criei a ideia, então o cara que criou a ideia se sente um manda-chuva. Ele é o cara responsável por toda a projeção de rentabilidade do negócio, então ele vem... e eu entendo que com o advento da pandemia, como vai haver a seletividade de investimento e os valuations também não vão poder ser irreais, aquela ideia do cara que estava com o ego inflado lá atrás, talvez agora nem seja mais tudo isso. Talvez ninguém mais precise daquilo, né? Então, vamos parar de focar só na ideia, em endeusar o cara que criou a ideia, e vamos botar o rabinho entre as pernas, um pouquinho mais de humildade, e entender que a gente precisa pivotar de novo, precisa idear de novo, né? Vou ter que voltar, provavelmente, algumas casas nesse tabuleiro, vou ter que repensar, vir com uma ideia nova, e assim, agora trabalho colaborativo mais do que nunca. Até porque o cenário que a gente está vivendo ele é tão mutável, tem tantos fatos novos acontecendo todos os dias, que se você não se unir, e ao invés disso ficar alimentando o ego do cara da ideia, você também vai morrer aí no oceano. Deixar os egos de lado e pensar realmente, trabalho colaborativo. Eu acho que a grande tônica da superação da crise agora é essa. Né? Quem já vem desse mundo, quem já estava em coworking, quem já trabalhava nesse formato, a gente está aqui chovendo no molhado, né? Como diria um amigo meu. Mas é sobre isso. Acho que a mentalidade também do pessoal que engaja para empreender também tem que estar. A gente falou muito da mentalidade dos velhos, mas os novos também têm que repensar. Né? Que não é só interagir, né? Colaborar para gerar algo positivo. As pessoas confundem interação com algo que... Nós vamos ter que acabar, porque a gente já está chegando na reta final, assim, temos segundos, então eu vou agradecer demais a você, que Deus abençoe muito você. Obrigado pela sua disponibilidade. Igualmente. Foi uma honra e espero que todos tenham gostado. O pessoal que fez outras perguntas a mais aí no final, a gente passa depois para a doutora. Brigadão e espero você. Obrigada eu. Até uma próxima. Marcamos. Um beijo grande para todo mundo que assistiu. Depois vai ficar gravado, né? Sim, fica disponível lá no nosso canal. Tchau.
Tchau, gente. Valeu. Até as lives de amanhã e quinta.